Eu tenho uma grande amiga que diz que não basta querer, mas que sem querer também a gente não chega muito longe. E eu ando pensando muito sobre essa dicotomia mesmo de pensamento que a gente acaba tendo com os discursos que foram esvaziados e talvez colocados numa lógica que não cabe e não se encaixa dentro da sociedade que a gente vive, mas que às vezes pode também, se a gente não olhar para esse discurso com um senso crítico, talvez nos distanciar da responsabilidade que a gente precisa ter para conquistar as coisas que a gente deseja. E é sobre essa salada que a gente vai falar no episódio de hoje. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Vida Desejante, meu podcast ou videocast, dependendo de onde você está ouvindo ou vendo. Eu sou Ina Marçom, mentora de mulheres, escritora, artista, inquieta, enfim, gente, uma grande pensadora da vida. Uma grande pensadora, parece que eu sou sei lá, né, uma grande pensadora da existência. Não, uma pessoa que pensa demais na vida. E, e que sempre se coloca nesse conflito, e eu quero trazer isso para vocês, porque eu acho que é importante realmente que a gente discuta essa linha muito tênue entre um discurso meritocrático, sem noção e sem, como fala, sem consciência de classe e sem consciência da sociedade ao nosso redor, mas também esse discurso que tenta se opor a isso e que nos distancia da nossa autorresponsabilidade e que nos aproxima de um discurso muito vitimista. Então, existe sim um equilíbrio, a gente precisa encontrar um equilíbrio dentro dessas duas polaridades, né? Vou dar alguns exemplos aqui, a gente vai bater um papo. Antes da gente começar, se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo. Todas as vezes que vocês curtem o vídeo, ele é distribuído para mais pessoas. Deixem o comentário. Eu demoro um pouquinho às vezes para responder, mas eu respondo um por um. Então, tirando de um vídeo que chegou numa viralização absurda, eu não dou conta. A gente é muito comentário. Amo, tá? Maravilhoso. Sabe que eu leio a maioria que eu consigo, mas é muito comentário, não consigo responder todos. Me acho chiquérrima falando nisso, mas na maioria das vezes eu respondo todos os comentários, então não esqueça de dar um like nesse vídeo, de se inscrever nesse canal. A gente vai bater 5.000 até o final desse ano. Tá quase, estamos quase chegando. E vamos entrar nesse tópico que eu sei que é um pouco sensível, tá? Porque quando a gente começa a ter um pouco de consciência de classe, e eu tô falando um pouco porque realmente eu acho que é um pouco. A gente está estudando e está evoluindo e aprimorando cada dia que passa, e cada vez a gente descobre novas camadas e novas coisas e novos termos e novos tudos, né? E a gente vai tendo consciência de onde a gente está dentro da sociedade cada vez que a gente estuda mais sobre ela. E eu acho importantíssimo a gente endereçar e se encaixar nela. Então, entender que eu sou uma mulher branca que teve determinada realidade e que não viveu outras coisas e que experiencia a vida pela perspectiva de uma mulher cis branca é bastante importante, sim. Mas eu não posso usar isso para, me abster de determinadas responsabilidades, dois, me desculpar, sabe, assim, por erros e por não querer evoluir. Então, sabe o famoso desculpa por ser homem, que eu vi o que soltou no Big Brother? Eu tenho que saber o que fazer com isso, com essa consciência que eu ganhei de onde estou e quem sou dentro da sociedade, e de onde estou e quem sou dentro da minha vida. Então, quando a gente discute, né, a meritocracia, que é bastante discutida aí, e que tem pessoas que acreditam que todos nós podemos chegar em qualquer lugar que a gente quiser, independente de quem sejamos, isso eu acho bastante problemático. Porque ignora completamente, vocês que me ouvem provavelmente sabem, o fato de que partimos de lugares diferentes. Ao passo que eu realmente acredito que todas as pessoas são capazes de mudar a própria realidade, mas eu não acredito que todas terão a mesma facilidade em fazê-lo. E eu não acredito que todas conseguirão conquistar todos os seus sonhos. Tem aquela música Viena do Billy Joel, que ele fala: sonhe, mas não imagine que todos eles se tornarão realidade. E eu acho que esse é o grande. Acho que essa é a grande questão da vida adulta, assim, é quando a gente percebe que nem tudo o que a gente sonha se torna realidade. Não por falta de competência, mas muitas vezes por falta de oportunidade, por falta de estar no lugar certo na hora certa, por falta de referência. Talvez você perca a vaga justamente por isso.
porque você tem uma aparência que não condiz com aquilo que a empresa está buscando. Isso eu acho um absurdo? Sim, eu acho um absurdo. Essa é a realidade do mundo em que vivemos e que nós estamos lutando para mudar. Então, ter uma alienação disso e achar que sim, eu tenho as mesmas oportunidades e possibilidades que uma mulher preta que nasceu na periferia é ser completamente alienada. Eu sou uma mulher branca, cis, que nasci em uma cidade de interior, que nasci com uma família que teve condições de me pagar a escola particular, eu fiz inglês muito nova, então tive muitas possibilidades e oportunidades que eu sei que se hoje eu tô onde eu tô, todas as referências e coisas que eu tive ao longo da minha infância, principalmente, gente, eu acho que a maior de todas, tirando as coisas que o dinheiro pode pagar, eu acho que a maior de todas foi ter uma base familiar muito forte. Então, eu tenho pais que me amam muito e que me deram muito afeto, muito carinho, muita escuta. Eu sempre tive um lugar na minha casa e eu sinto que isso realmente nos dá mais segurança para ir além. Quando a gente tem um lugar que nos constrói e que a gente sabe que se der qualquer merda na nossa vida, a gente pode voltar. Nesse exato momento eu tô na casa dos meus pais, não porque deu alguma merda, mas porque eu tô passando um tempo aqui de férias. Eu sempre volto pra cá, eu sempre venho pra casa deles, eu sempre fico aqui por um tempo. Eu amo estar aqui e eu sei que isso faz sim toda a diferença. Eu sei que qualquer merda que der na minha vida, qualquer chabu que der na minha vida, se eu perder tudo, se eu não tiver mais como fazer dinheiro, se eu, enfim, perder meu relacionamento, eu sei que eu posso voltar pra cá. Eu tenho base. E isso me dá muito mais coragem de ir além, muito mais coragem de arriscar, porque eu não tô sozinha. Se o que eu arriscar der errado, eu não estou sozinha. Então eu reconheço que acho que é a maior carta na manga que eu tenho na minha vida. E eu sei que muitas pessoas não têm isso. Eu conheço muitas pessoas que não têm isso. Eu tenho próximo a mim, amigas que não têm a mesma segurança que eu tenho na minha família. E é uma diferença muito grande. Eu tenho um certo relaxamento. Eu arrisco, eu tenho meus medos, eu tenho minhas inseguranças, mas eu tenho um certo relaxamento. Então, se eu disser que eu e uma amiga que não tem a mesma segurança familiar que eu, arriscamos a mesma coisa, quem está perdendo mais? Obviamente, é a pessoa que não tem para onde voltar, se alguma coisa der errado. Então, a gente precisa sim entender isso. A gente precisa sim entender que ponto não partimos da mesma realidade, que a realidade da qual a gente parte, ela molda sim a nossa relação com coragem, com medo. A gente estava falando, eu acabei de dar a residência criativa, que foi maravilhosa, e a gente estava falando lá entre as mulheres sobre coragem, que é um tópico muito constante dentro do meu trabalho, e a gente estava falando sobre a Tamara Klink, que eu sempre trago como referência para as pessoas, porque para mim é uma referência grande de coragem. Mas, assim como a própria Tamara já pontua, eu acho que é importante a gente pontuar. Quem não conhece, vamos dar um panorama. Tamara Klink, ela é uma navegadora em solitário. Ela já fez, aos 24 anos, ela atravessou o Atlântico sozinha, no veleiro pequeno. Recentemente, ela passou o inverno na Groenlândia, congelada, completamente, com o barco dela completamente congelado no mar, propositalmente, tá? Sozinha também. Depois que o verão aconteceu lá na Groenlândia, ela agora atravessou, fez a passagem noroeste, que é sair da Groenlândia e chegar até o Alasca, por cima do globo, pelo Círculo Polar Ártico. Hoje em dia a Tamara está com 28 anos, se eu não me engano. E sim, todo mundo fica bastante impressionado com a coragem dela, porque como assim ficar sozinha? O que mais me impressiona é a coragem de ficar sozinha durante tanto tempo. Por exemplo, em atravessar o Atlântico, você fica completamente sozinha. No meio do mar, eu ia falar a deriva, ela não tá à deriva porque ela tá navegando, mas no meio do mar, você olha em volta, só tem água e você. Se te der um piriri, se te der uma dor de cabeça muito forte, se te der uma cólica menstrual, se te der qualquer coisa, você está completamente sozinha. Você está sozinha para fazer sua comida, você está sozinha para cuidar de você. E o risco maior que a Tamara sempre correu ao longo de todos esses tempos de encontrar pessoas que façam mal a ela. Então, quando ela estava navegando no Atlântico, ela falou que corria o risco de piratas, porque existem piratas, gente. Não é só uma lenda de piratas aparecerem, encontrarem o veleiro dela e aí ela estaria lascada. E como mulheres, a gente é o nosso maior medo, né? Não é morrer. É dar de cara com um bando de homem
completamente sozinha e vulnerável. Então, óbvio que ela carrega com ela equipamentos de segurança, óbvio que ela tem como pedir ajuda, mas até a ajuda chegar, muitas coisas poderiam ter acontecido. E graças aos deuses do mar, não aconteceram. Mas ela sabe que ela corre esse risco. Então, é muito colocado em pauta a coragem da Tamara. E ela sempre fala que não é coragem, que ela tá com medo o tempo inteiro. Eu discordo dela nesse ponto porque pra mim é coragem. A coragem não é ausência de medo, a coragem é fazer apesar do medo, né? Só que é sempre importante colocar em pauta, eu não vou ter a coragem da Tamara de atravessar oceanos e a possibilidade de fazê-lo. A Tamara é filha do Amir Klink, que é o maior eu acho que ele é o maior navegador em solitário do Brasil, talvez o único, não sei. Mas enfim, ele tem livros escritos, ele é muito famoso mundialmente também, ele é referência na navegação em solitário. Ele atravessou, se eu não me engano, também o Atlântico do continente africano até Paraty, né, no Rio de Janeiro, a remo. Eu não sei como que ele fez isso, gente, meu Deus do céu. Então, ela teve essa referência. Ela veio de uma família abastada. Ela veio de uma família que tinha condições de dar a ela o conhecimento da navegação também. Por mais que ela não tenha tido o apoio, porque ela conta muito claramente nas entrevistas que ela não teve o apoio da família dela, a não ser da avó, que é por isso que ela faz os vídeos na internet chamando pra avó dela, que ela fala vovó e conta toda a história, porque a avó dela foi a única pessoa que a apoiou quando ela decidiu seguir os passos do pai. Mas ainda ela tem o privilégio de ter vindo dessa família, de ter aprendido navegação muito nova. Isso não desmerece em nada a coragem e os feitos da Tamara, que eu acho que aqui também tem outra linha, né? Da gente desmerecer os feitos das pessoas que têm a possibilidade, a oportunidade de conquistar as coisas, como se, para ela é muito fácil. Gente, isso que a Tamara faz não é muito fácil, ponto. Não é muito fácil, ponto. Não é. Pode vir uma pessoa que tem as mesmas condições que ela, não é qualquer pessoa que vai fazer o que ela fez. Não é. Ponto, é um fato. E eu acho que a gente não pode desmerecer a coragem de uma pessoa, a batalha de uma pessoa, por conta do lugar onde ela veio. Se ela teve a oportunidade, pegou a oportunidade e fez algo com isso, que bom! Ela é um excelente exemplo de Nepo Baby, né? Ela é um ótimo exemplo, porque pelo menos ela está fazendo das oportunidades que ela teve alguma coisa. Ela está devolvendo para o mundo. Mas no caso ela fica em solitário. Sim, mas a Tamara tem vários projetos que vocês precisam ir lá depois conhecer. Ela está trazendo de volta para o mundo o conhecimento, as lutas, as causas, as coisas que ela vê e que ela acredita. Ela está devolvendo, de certa forma, aquilo que ela teve como privilégio. E o senhor Itabira, eu já citei aqui algumas vezes, ele é um sociólogo, se eu não me engano, maravilhoso, maravilhoso. Eu amo muito o canal dele aqui no YouTube, para quem está me vendo, que se chama O Algoritmo da Imagem. E ele teve um vídeo que ele falou isso. As pessoas que tiveram a oportunidade, o mínimo que elas precisam fazer é retribuir. Porque se você não está fazendo nada com o privilégio que você tem, é um desperdício de espaço. Eu amo quando ele fala isso porque eu concordo plenamente. Eu acho que se a gente não faz nada com os privilégios que a gente tem, de que adianta ter privilégio dentro de uma sociedade tão desigual? É uma afronta, a meu ver, é uma afronta você ter nascido com possibilidades, com condições dentro da tua casa, condições financeiras, condições para estudar, condições para aprender coisas novas e não usufruir disso. É uma afronta, principalmente porque a gente vive numa sociedade tão desigual. Agora, pensando na outra polaridade das pessoas que não tiveram oportunidades na vida tão facilmente, e também tenho essas pessoas à minha volta, não é a minha realidade, mas tenho pessoas como essas à minha volta, muito próximas a mim, dentro da minha realidade, assim, muito, muito inserida mesmo. A minha mãe é uma pessoa como essa. Minha mãe veio de uma realidade bastante difícil. Eu vejo e eu sei o quanto foi mais difícil para ela as coisas acontecerem. E às vezes a gente tem até essa conversa dela falar, nossa, você, quando eu tinha a sua idade, eu não tinha todos esses pensamentos, e eu sempre falo para ela que você não teve as oportunidades que eu tive. Então é óbvio que eu tenho pensamentos e não sei o quê, porque eu tive as oportunidades, e aí tem o meu mérito de ter pego as oportunidades e ido além com isso. Mas
O que nos distancia, porque minha mãe é uma mulher extremamente inteligente, extremamente estudiosa, uma mulher que busca, uma mulher curiosa, mas que, com a idade que eu tenho hoje, eu tenho 34 anos, ela já me tinha, ela tinha uma filha pré-adolescente, ela veio de um lugar que não tinha recursos, então é outra realidade. É como se eu tivesse pego atalhos, é como se eu tivesse chegado mais rápido onde ela demorou um pouco mais para chegar, porque nós partimos de lugares diferentes. Mas ela sempre quis transformar a realidade dela, sempre quis fazer diferente. Tanto na minha criação, da maneira como ela foi criada, ela não queria repetir em mim, quanto em conquistar novas coisas para a vida dela, e ela conquistou novas coisas para a vida dela. Talvez não na velocidade que ela gostaria, ela também perdeu muitas coisas, mas ela transformou a realidade dela. E é aqui que entra a frase que eu falei no início para vocês, do não basta querer, essa frase é da Ananda Sueyoshi, que é minha grande amiga, e que tem um trabalho lindo também de produtividade feminina. Eu vou deixar na descrição para vocês conhecerem, quem não conhece, muita gente já conhece, mas quem não conhece. Ela fala isso, não basta querer, mas sem querer também não adianta muita coisa, porque não basta eu pegar o lugar de onde eu vim e as dificuldades que eu tive como justificativa para que eu não mude a minha realidade. Eu não posso me contentar com o fato de que talvez eu não tenha as possibilidades que o outro tem, então não adianta nada. Sabe isso? Eu venho de um lugar muito difícil, eu venho de um lugar que as coisas não foram fáceis, eu nunca vou chegar a essa mentalidade. Eu nunca vou chegar no lugar que a fulana vai chegar, e logo eu nem vou sair daqui. Porque eu não tenho como sair daqui, eu não tenho outra saída, eu não tenho escolha. Eu não acredito na falta de escolha, eu acredito na falta de opção. Escolha a gente sempre tem, a gente está escolhendo o tempo todo. Você pode não ter as opções para fazer as escolhas mais adequadas com aquilo que você gostaria, e aí eu concordo, mas você vai ter que escolher alguma coisa, inclusive não escolher nada. Mas a escolha a gente tem, o poder de escolher a gente tem. O que a gente não tem é opção. Dentro de cada realidade, a gente vai ter opções limitadas para escolher. E o que a gente precisa lutar é para buscar novas opções. Por isso que a gente fala de novas oportunidades, novas possibilidades, ampliar os horizontes. Mas essas pequenas escolhas dentro de cada realidade é o que eu sinto que salta a gente para a próxima. Dentro da minha realidade, eu tenho XPTO para escolher. Eu vou escolher esse X. De repente, em escolhendo esse X, eu consigo ampliar um pouco mais as minhas possibilidades. E aí eu vou ter outras opções de escolha. E aí, nisso, eu vou avançando a minha vida na direção que eu desejo. E sim, gente, é muito, sei lá, triste mesmo. É triste pensar que nós não teremos a possibilidade de realizar tudo o que a gente deseja. De que talvez esse grande sonho, que normalmente está muito atrelado aos bens materiais, né, porque a gente vive numa sociedade capitalista, talvez os nossos grandes sonhos não sejam realizados. Mas, porque os grandes sonhos talvez não sejam realizados por estarem tão distantes da gente, a gente também ficar parado e não permitir que pequenos sonhos virem grandes, inclusive, pequenos sonhos se realizem, que a gente modifique a nossa realidade de alguma forma, que a gente saia assim do ponto A para o ponto B, que a gente se transforme, também não é justo com a gente, percebe? Então, eu como mentora, eu sempre trabalho essa linha tênue. Tudo bem entender de onde você veio, validar isso. Mas não fazer isso, não fazer dessa raiz um atraso na sua vida. Uma coisa que te puxa sempre para trás. Porque você pode cortar, você pode mudar, você pode sair disso. O que não dá pra gente ficar iludido é que você vai sair disso para uma realidade de Bill Gates, entendeu? Calma lá, calma lá. Normalmente é isso que faz a gente acreditar que a gente não consegue dar um outro passo. É pensar que eu vou sair daqui e vou virar o Bill Gates. Agora, se eu pensar que eu preciso sair daqui e ampliar as minhas possibilidades e ampliar, é como para mim ampliar paladar. Eu acho que essa é uma boa metáfora para a gente usar. Dentro da minha cultura. Então, eu sou do interior de São Paulo, tá? Dentro da cultura do interior de São Paulo,
É arroz, feijão, carne, né? Aquela comida clássica ali que todo mundo fala que é clássica brasileira, mas não necessariamente é em todos os estados. Mas enfim, é o arroz, feijão, a carne, o ovo. Aí vai ter de café da manhã a gente come pão com manteiga normalmente, com um pingado, que é o café com leite. De tempero usa-se muito salsinha e cebolinha, sal, pimenta do reino, essas coisas. E aí, quando, desde criança, a gente fazia algumas viagens aqui pelo Brasil, quando eu chego no Nordeste do país, especificamente na Bahia, eu experimentei pela primeira vez o acarajé. Era uma coisa que eu não fazia ideia do que era, eu não tinha referência do que era aquilo, eu não tinha referência do que era um azeite de dendê, eu não sabia. Me foi oferecido. Eu tinha a possibilidade de provar ou de falar: não, isso é muito estranho, isso não condiz com a minha realidade, eu não vou provar. Mas eu escolhi provar. E amei, gente, eu sou enlouquecida por acarajé. Inclusive, eu falei acarajé, mas meu estômago roncou. Aff, Maria, eu tô numa vontade de comer acarajé que, meu Deus do céu, eu amo acarajé, é uma das coisas que eu mais gosto de comer na vida. Quando eu cheguei em Natal, a minha irmã mora em Natal, no Rio Grande do Norte. O café da manhã era macaxeira cozida com manteiga da terra. Primeiro que aqui em São Paulo a gente fala mandioca, né? Então já começa aí, macaxeira cozida com manteiga da terra, cuscuz com ovo, tapioca só com uma manteiguinha assim pra eu rechear com o que eu quisesse. E eu lembro que eu estranhei muito a macaxeira, porque mandioca pra mim é um negócio que a gente come no almoço. E eu prefiro frita, inclusive. Então a mandioca cozida do jeito que estava cozida ali não era algo que eu estava acostumada a comer. E eu me propus a experimentar. Era uma outra realidade e eu me propus a falar, tá, deixa eu ver como que isso se encaixa dentro do meu paladar. E eu amei. Eu lembro que eu passei um mês comendo macaxeira cozida com manteiga da terra no café da manhã. Porque eu amei. Uma coisa que eu não gostei, ai, gente, polêmica, pausa pra polêmica, sinto muito, eu sinto muito. Eu sei que eu vou ofender. Eu vou ofender muitos nordestinos aqui, e eu sinto muito. Mas eu detesto coentro. Eu detesto coentro, gente. Coentro pra mim tem gosto de Maria Fedida. Ai, que horror. Desculpa, mas é verdade. Na minha, não consigo com coentro. Então, o coentro foi uma coisa que eu não me dei bem. Eu provei e falei, gente, o que tem aqui que é estranho? E aí eu descobri que era o coentro. Me impede de comer uma moqueca maravilhosa quando eu vou pra Bahia, que faz tempo que eu não vou, inclusive, tô morrendo de saudade de vontade de ir. Nossa, gente, acho que já faz mais de 10 anos que eu não vou pra Bahia. Mas me impede de comer uma moqueca? Não, não me impede, eu como. Sentindo um incômodo ali, mas eu como. Mas gostar? Não gosto, não. Por que eu sei que eu não gosto? Porque eu experimentei tudo isso que eu tô falando pra vocês. E mais outras coisas. Eu fui pro norte também, já tomei o tacacá, inclusive amei, maravilhoso tacacá. Mas eu sempre me coloco em experimentação. Sempre. Você vai me dar um novo prato pra comer, eu vou comer. Por quê? Porque eu vou ampliar o meu paladar. Se eu não gostar, eu sei do que eu não gosto. Se eu gostar, eu sei do que eu gosto. O paladar não retrocede. A partir do momento que eu sei como é que faz a comida do jeito que eu gosto, eu vou sempre buscar aquela referência e eu vou começar a me acostumar com um paladar mais refinado, com um paladar que percebe o tempero que está acontecendo ali. Isso não foi algo que eu tive da noite pro dia, isso foi algo que eu fui construindo. O Lucas, que é meu companheiro, ele sempre me fala: nossa, você percebe as coisas no paladar. Mas sim, minha mãe é da área da gastronomia, ela sempre incentivou isso também, ela sempre cozinhou comidas diferentes e eu sempre me propus a experimentar. Qual que é esse paralelo que eu tô fazendo com vocês? Quando você está muito apegada à sua realidade e aquilo que você já conhece e você começa a acreditar que não tem como você experimentar novas coisas, você não se coloca em novos lugares. Eu conheci muitas pessoas que vieram de periferia e que não queriam se colocar, mesmo já tendo de repente a possibilidade de, em lugares que elas consideravam muito chiques. Então, nem entra numa loja, nem senta no restaurante, não ocupa esses lugares, não se insere esses lugares, não come um chocolate diferente, um doce diferente, uma comida diferente, porque é muito sofisticada, porque é muito chique, mesmo tendo de repente a possibilidade de fazê-lo. Às vezes a realidade da pessoa já não é mais aquela de escassez que ela teve antes. Ela já pode dar um passo a mais, mas ela não dá
porque ela tá presa no fato de que a minha realidade não é essa. E é esse meu ponto com vocês. A realidade de vocês começa a mudar quando vocês ousam se despedir do que um dia vocês consideraram uma realidade fixa, percebe? Olhe em volta, talvez você já tenha a possibilidade de fazer mais, de experimentar mais, de conhecer novas coisas em novos lugares. Talvez já dê para fazer isso. Não na maneira idealizada como você tem na tua cabeça. Talvez você não vai conseguir ir para a Europa de primeira classe, sei lá, e ficar hospedada num hotel com vista para a Torre Eiffel lá em Paris. Surtando aqui. Mas talvez você consiga pegar um avião econômica, parcelar em 10 vezes, meter uma mochila nas costas, comprar umas comidas lá no mercado e fazer uma puta de uma viagem legal, gastando menos. Talvez isso aqui já esteja ao seu alcance, só que você não consegue perceber que está ao seu alcance porque você cristalizou que quem faz o que você deseja precisa de muito mais do que você tem. E talvez não. Talvez com o que você tem já seja possível realizar pequenos sonhos. Mas você não está enxergando por achar que essa não é a sua realidade. Pensa muito sobre isso. Mais uma vez, sabemos que ninguém parte do mesmo lugar. Sabemos que cada um vai partir do seu próprio espaço. Dentro de uma realidade de interior, mesmo sendo de uma família que tinha condições de me pagar escola particular e tudo mais que eu falei para vocês, quando eu cheguei em São Paulo, eu estava em desvantagem de quem já tinha nascido lá, quando eu cheguei para estudar teatro. Porque quem já tinha nascido em São Paulo já tinha referências que eu não tinha, já tinha assistido filmes que eu não tinha assistido, já tinha visto exposições que eu não tinha visto, já tinha conhecido artistas que eu não tinha conhecido, já fazia teatro desde os 2 anos de idade, eu fui fazer com 16 porque aqui na minha cidade não tinha. Então, essas pessoas elas já estavam num lugar mais à frente de mim. Eu conheci um grupo de amigas uma vez, eu tinha 23, 24 anos, elas tinham 18. Elas eram muito mais politizadas do que eu. Elas já sabiam muita coisa sobre feminismo, elas já sabiam muitas coisas sobre a política, elas falavam de um jeito muito mais culto, elas conheciam o cinema brasileiro muito mais a fundo, elas tinham muito mais cultura. Eu sei que cultura é uma palavra muito forte, mas elas tinham mais repertório, essa é a palavra que eu queria. Muito mais repertório do que eu, muito mais. Elas já estavam com 5 anos a menos, 5 passos à frente. Eu tô dando 5 só pra fazer essa analogia, porque talvez tivesse muito mais. Do que eu, porque elas tinham nascido na capital, dentro de um grupo intelectual. Então, eu tava pra trás. Tinha muita coisa que eu não sabia. E aí, como tinha muita coisa que eu não sabia quando eu cheguei em São Paulo pra estudar teatro, eu tive que correr atrás de saber pra ficar no mesmo nível da galera que estava ali comigo, ou no mesmo nível da galera que eu queria fazer parte. Eu quero fazer parte desse povo. Esse povo tem essas referências, eu vou buscar ter. E aí eu lembro que eu comecei a na época baixava filme, porque também, né, tinha uns filmes antigos que eu não conhecia. Eu comecei a maratonar filme antigo, diretores. Então eu pegava o Bergman, eu vou assistir um monte de coisa do Bergman. Eu assisti um monte de coisa do Lars, assisti um monte de coisa do Godard. Eu vou do Glauber Rocha. Os filmes brasileiros muito antigos, porque eu preciso de repertório. Então, bora conquistar esse repertório. E como que eu ia atrás do repertório? Cara, eu até DVD pirata na Rua Augusta, que tinha uma banquinha que vendia só DVDs de filmes muito antigos. Comprei vários, que era tipo, sei lá, R$ 5. Eu uma semana comprava um, passava um tempo comprava outro e vamos tendo repertório, vamos ampliando. Hoje em dia tá mais fácil, né, de conseguir esse repertório, mas na época não era tanto. Entende? Então, dentro da minha realidade, que foi privilegiada, eu estava em desvantagem diante de algumas pessoas que estavam na minha realidade ali, no meu círculo. Então, eu tenho que lutar um pouco mais, correr um pouco mais para chegar aqui. E mesmo chegando num nível intelectual ou de repertório, eu ainda tenho uma desvantagem de não conhecer gente, de não ter o networking que elas já têm. Então, sempre um passo atrás. E isso porque eu estou passos e passos e passos à frente de muita gente. A gente está sempre tendo que correr um pouco para mudar o nível da nossa realidade. Porque se a gente está querendo mudar o nível da nossa realidade, é porque a gente não atingiu as coisas que a gente deseja atingir, a gente quer mais. E para atingir o que a gente quer mais, a gente tem que querer, gente. A gente tem que querer. A gente tem que querer, tem que olhar para a nossa realidade, entender quais são as nossas possibilidades, não se contentar com elas, esgotar as possibilidades dessa realidade para que eu consiga, de repente, ir para um próximo nível. Então, precisamos ser lúcidas, precisamos
ter consciência de classe, precisamos entender o mundo em que vivemos, mas precisamos não nos fazer reféns dele, porque já nos fazem reféns dele. Na nossa cabeça, na nossa mentalidade, a gente não pode se tornar refém desse mundo que a gente vive. A gente precisa, sim, de alguma forma, não só acreditar, porque não é um negócio de lelê, entender que eu parto de uma realidade que me coloca em desvantagem, mas ainda assim me coloca num lugar com determinadas possibilidades. E eu preciso esgotar essas possibilidades e encontrar novas. E assim ir caminhando numa espiral. Eu esgoto as possibilidades desse nível, eu passo pro próximo. Eu esgoto a possibilidade desse nível, eu passo pro próximo. E aí, por que sem querer também a gente não consegue nada? Porque é essa vontade, esse desejo, esse querer que me movimenta a ir além. No episódio passado, eu falei pra vocês sobre que eu fui cara de pau e as coisas que eu fiz. Esse negócio de ser cara de pau e encarar as coisas e arriscar vem muito do desejo, daquilo que eu quero transformar dentro da minha realidade. Então, saber as possibilidades que eu tenho, não ser iludida quanto a isso, saber o chão que eu piso, mas saber que eu posso, a partir desse chão que eu piso, alquimizar essa realidade para me catapultar para outra, isso é o grande poder. Agora, olhar para minha realidade e falar é o que eu tenho e acabou, isso é a morte da alma, gente. Porque a gente veio aqui para desejar. E se eu olho em volta e eu permito que a realidade que está à minha volta me limite, é difícil. Fica muito difícil sair dela. E, mais uma vez, sejamos lúcidas aqui, ok? Não é só uma coisa de pensar positivo, não. É sim olhar para a realidade e entender as limitações que ela tem, mas não permitir que ela te limite. Essa realidade que eu tô tem as suas limitações. Ok, como é que eu usufruo desses recursos para conseguir romper com essas limitações e ir além? E é aí que, quando eu falo se entender vítima não te faz refém, entra. Eu posso me entender vítima de uma realidade, de uma sociedade, de uma situação, mas eu não preciso ser refém disso. Porque se eu me torno refém daquilo que me fez vítima, eu não transformo a minha realidade. E aí eu fico com aquela sensação de que a vida não vai a lugar nenhum. Em alguns momentos da minha vida, eu fui vítima de algumas situações. Entender isso é muito importante. Muito importante. Endereçar culpados é muito importante. Endereçar responsabilidades é muito importante. Mas é muito importante para que eu não me torne refém dessas situações. Para que aquilo não fique silenciado dentro de mim, remoendo e me fazendo perder a coragem e a vontade de viver. Porque é isso que a gente faz. Quando a gente entende que algo ruim nos aconteceu ou que a gente vem de uma realidade desprivilegiada, a gente pega o nosso poder e dá nas mãos disso. E aí a gente se torna refém dessa história. E é isso que não dá. Não dá pra gente se tornar refém de uma história que nos foi dada, mas não necessariamente para levar até o final. Se tem um poder que a gente tem e qualquer pessoa tem, é o poder da transmutação. Qualquer pessoa tem. Dentro de cada realidade. Como eu disse, não espere que uma pessoa que está numa situação vulnerável vá disso para Bill Gates assim. Bill Gates, eu tô dando um exemplo, gente, de dinheiro mesmo. Não dá para esperar esse salto quântico. Aí é um negócio que acontece em um a cada não sei quantos milhões. Mas dá para esperar que essa pessoa saia da miséria, saia da pobreza, conquiste coisas dentro da sua realidade. Dá para esperar sim. Eu conheço, e talvez você conheça, pessoas que tenham saído de uma situação muito vulnerável e que tenham modificado a realidade delas. Elas não são o Bill Gates, mas elas vivem muito bem. Eu tenho pessoas muito próximas, como eu disse para vocês, que eu vi isso acontecer. E sim, carrega-se traumas, sim, carrega-se dores, sim, carrega-se desafios e dificuldades que aí cabe a nós, como seres humanos, estudarmos, pensarmos, curarmos, lidarmos da maneira como podemos fazer isso dentro de cada realidade. Então, não precisamos fazer isso sozinhos, podemos buscar ajuda. Se não dentro de casa, podemos buscar fora, podemos nos inserir em redes de apoio, sejam amigos, o que for. Existem várias instituições também que dão apoio, então a gente pode sim buscar ajuda para mudar. O que a gente não pode é deixar que um discurso
meritocrata de rede social que é raso, vazio e cruel nos distancie de acreditar na possibilidade de que a gente pode mudar as coisas sim dentro da nossa realidade e que isso não é alienação, isso é verdade. É isso que eu queria dizer para vocês hoje. Eu senti um tom bastante motivacional, mas eu tava com isso muito dentro de mim, muito dentro de mim. E eu acredito que é uma mensagem que eu precisava dizer e precisava ser passada, e eu fico muito feliz que ela tenha chegado até você. Tem alguns vídeos que eu acho que eles chegam nas pessoas na hora que eles precisam chegar, tem alguns vídeos que eu acho que eles realmente têm essa função de atravessar vocês, e eu espero que esse tenha feito isso. E se fez, me deixa saber aqui nos comentários. Eu quero saber a sua visão disso, a sua opinião disso, as contradições que você tem, os medos que você tem, as críticas que você tem a todo esse discurso. Me conta aqui embaixo pra gente trazer ainda mais caldo para esse debate. Combinado? Nos vemos na semana que vem. Beijos.